STF forma maioria para tornar réus sem denunciados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ataque à democracia. Está na Folha de São Paulo. Alexandre de Moraes e mais 5 ministros já votaram pela abertura da ação penal contra os acusados. Então, aquilo que os bolsonaristas temiam, meus queridos, está acontecendo de fato, para a gente poder ficar atento a tudo. Reportagem aí do Marcelo Rocha e da Constança Rezende. O STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria na noite desta quarta-feira para tornar réus 100 acusados de participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso se alinhou ao entendimento do relator, o Alexandre de Moraes, e votou a favor da abertura da ação penal, assim como os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Com isso, já são 6 votos pela instauração dos processos, de um total de 10 possíveis. Essa é a primeira leva de julgamentos das 1.390 pessoas denunciadas pela PGR, Procuradoria-Geral da República, por participarem dos ataques. A análise começou a ser feita no plenário virtual da Corte, na última terça-feira, dia 18 de abril, com previsão de término na próxima segunda-feira. Relator dessa investigação, Moraes sustentou a existência da justa causa para a abertura da ação penal de todos os acusados, divididos entre executores e autores intelectuais dos atos. Na prática, os denunciados se tornam réus. Então, os golpistas, meus queridos, se ferraram. Assim como os evangélicos aí que o Bem-vindo está falando de que o Bolsonaro não encontra mais a bênção deles, né? Então, vamos olhar aqui. Golpistas invadem a Praça dos Três Poderes e depredam os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF. Supremo Tribunal Federal, a foto da queridíssima Gabriela Biló, que faz um excelente trabalho de imagem lá da Folha Press. A pedido do ministro e presidente do Supremo, a presidente do Supremo, Rosa Weber, já pautou a análise de um segundo pacote de denúncias da PGR. O julgamento começará na próxima terça-feira. Em seu voto, o ministro relator, na verdade, errou aqui no texto, afirmou que parte dos denunciados, segundo apontou a Procuradoria, integrava o núcleo responsável pela execução dos atentados materiais contra as sedes dos três poderes. Segundo Moraes, outros associaram-se por intermédio de uma estável permanente estrutura montada em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, aos desideratos criminosos dos outros coautores, no intuito de modificar abruptamente o regime vigente. Ainda conforme a manifestação, também havia interesse de insuflar às Forças Armadas e à população a tomada do poder e a subversão da ordem pública, da ordem política e social, gerando ainda animosidades entre os militares e as instituições republicanas. Moraes reiterou não haver dúvidas sobre a competência do STF para analisar as denúncias e, caso sejam recebidas, para processar e julgar posterior ação penal. Segundo ele, é evidente a existência de conexão entre as condutas dos acusados e os investigados por participação nos atos com prerrogativa de foro, como foram os deputados André Fernandes, Clarissa Tércio, Silvia Wayap e Coronel Fernanda. Moraes também citou a conexão com os inquéritos das fake news e das milícias digitais em andamento no STF, cujos envolvidos também possuem prerrogativa de foro, como o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro. No voto sobre as denúncias de 8 de janeiro, o magistrado considerou as condutas gravíssimas e correspondentes, ao menos em análise preliminar, aos preceitos primários estabelecidos em artigos do Código Penal. Tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático, quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à separação dos poderes e aos direitos fundamentais, argumentou o ministro. Ele também escreveu que não existirá um Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado independentes e harmônicos entre si, bem como a previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e a perpetuidade desses requisitos. Metade do grupo, que são 50 pessoas, alvo dessa primeira análise, é acusada pela Procuradoria de incitar a animosidade das Forças Armadas contra poderes e associação criminosa.
Os denunciados foram presos na manhã do dia 9 de janeiro, no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Esses acusados compõem o que é chamado pela Procuradoria de grupo de incitadores, sem envolvimento direto no vandalismo aos prédios. Contra as mais de 50 pessoas do grupo de executores, pesam as acusações de dano ao patrimônio público, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Esses foram presos nas dependências e nas imediações das sedes dos três poderes. Moraes decidiu priorizar o julgamento das denúncias relativas a quem segue preso. Por determinação dele, 313 pessoas são mantidas atrás das grades. Todas tiveram prisão em flagrante convertida em preventiva pelo ministro. Pois é, gente, o judiciário está indo para cima dos golpistas lá do dia 8 de janeiro de 2023.